Lux era o príncipe do antigo império, e ele tinha poderes incríveis que permitia ele destruir um exército inteiro sozinho, e ele era conhecido como Dark Dragonet. Porém, ele acabou sendo derrotado, e assim que ele acordou, ele estava dentro de uma prisão, mas ele não foi preso por esse motivo. Então uma garota chega lá, e ele pede para ela escutá-lo, já que ele pode explicar o que aconteceu. Ele diz que um gato acabou pegando a bolsa de uma garota, e ele estava perseguindo para recuperá-la. Então enquanto ele estava perseguindo ele no telhado, ele acabou caindo dentro do banheiro feminino da escola. Tinha que ser. Então ele pensa em algo para sair daquela situação. Então de tudo que ele poderia falar, ele acabou elogiando ela, o que só deixou ela mais brava ainda. E como é de se esperar, ele acaba levando um socão, e é assim que ele parou nessa prisão. Então após isso, essas garotas levam ele até a diretora. E uma das garotas pergunta se ele ficou nervoso espiando as garotas tomando banho. E ele tenta explicar a sua história novamente. Então assim que ele chega na diretora, ele pede 1000 desculpas pelo mal entendido. E ela diz que sabe quem é ele e diz pra ele não se preocupar. E o nome da diretora é Hux. E ela fala para as garotas que conhece ele e diz que ele jamais teria coragem de fazer algo assim, mesmo que uma garota pedisse isso pra ele. Coitado, hein? Humilhou. E ela pergunta se ele não gostaria de estudar ali, já que ele é muito poderoso e tem muita aptidão para pilotar essas máquinas poderosas. Então, de repente, a garota do banho aparece e diz que isso é um absurdo. Então ele a reconhece e diz que é a mesma garota que estava tomando banho naquela situação. E a diretora diz para ela não se preocupar e ele vai trabalhar ali por uns dias. Então ela desafia ele para um duelo. E ela não se preocupa, já que não tem como ela perder para ele. Mas a diretora avisa ela que ele ganhou um torneio invicto. Mas ela não se importa e diz que ele é apenas um pervertido. Então após isso, ele vai de encontro à sua irmã. Então ela pergunta o que ele veio fazer na escola dela. E ele pede desculpas a ela e pergunta para a garota que está do lado dela se ela não vai se sentar. Mas ela diz que não, porque ela ouviu falar que se ela chegar muito perto dele, ele vai levantar a saia dela. Então após isso, no outro dia, eles vão começar a batalha. Então ela começa a provocar ele. Eu só sei de uma coisa, eu acho que vai dar namoro. Então finalmente, depois de uma certa conversa, os dois começam a lutar. E ele vai logo fazer a sua super transformação de Power Ranger. Então após isso, ele coloca sua armadura. Mas meu amigo, a dela não é uma armadura não. Parece que ela tem um Megazord. O nível dela é completamente diferente do dele. Parece que deu ruim. Então é agora que a batalha realmente vai começar. Então ela começa a atacar ele e ele só desviando e vai para cima dela. Então de repente ela só carrega o poder especial e dá-lhe um golpe certeiro em cima dele. Mas então até ela fica impressionada, porque ele aguentou esse golpe poderoso e não sofreu nenhum dano. Parece que ele não é tão fraquinho assim não. E ele diz que não precisa disso e pede novamente desculpas pelo que aconteceu no banho. Parece que ele gosta de irritar ela, viu? Mas então, de repente, no meio dessa batalha, uma pessoa à distância desfaz o círculo de proteção. E logo após isso, um poderoso dragão mecânico aparece e começa a atacar eles. Então os alunos são avisados que devem evacuar o local imediatamente.